E parece que para esse mês ou para 2020 a gente vai ter uma grande briga que vai ser STF versus Sérgio Moro. O Sérgio Moro, na entrevista que ele deu para a Folha, eu não falei muito disso aqui porque eu estava esperando a resposta, que eu sabia que ia vir e veio. O Sérgio Moro atacou o STF, atacou forte o STF. E aí veio a resposta do Dias Toffoli, que é o presidente, e do Marco Aurélio de Mello. Eu vou falar já disso, mas antes, se você é contra Sérgio Moro e toda essa corja, se inscreve no canal. É de graça, não custa nada, um segundinho do seu tempo. Você clica em inscrever e você ajuda muito na luta, na oposição contra Sérgio Moro, Bolsonaro e toda essa corja aí que está roubando o Brasil, que está piorando o país cada dia mais. Então vamos fazer oposição? Só se inscreve, um segundo, é de graça, não custa nada. Então se inscreve, pô. Somos mais de 125 mil pessoas. Agora vamos falar do Sérgio Moro versus STF. Todo mundo deve saber, o Sérgio Moro deu uma entrevista na Folha na semana passada, e quando o Sérgio Moro foi confrontado com dados do Datafolha, uma pergunta foi feita a ele. Sérgio Moro, mais de 50% dos brasileiros acreditam que o combate à corrupção está diminuindo no governo Bolsonaro. A que você atribui isso? O Sérgio Moro, ele culpou o STF. Por que o STF? Porque o STF fez valer a Constituição e acabou com a prisão depois da segunda instância. Agora a prisão é só depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não tem mais recursos para o réu. E isso está na Constituição. O STF fez valer a Constituição, apenas isso. Sérgio Moro culpou o STF por isso. O engraçado é que o Sérgio Moro não culpou o fato do Bolsonaro ter um ministro condenado por corrupção, que é o Ricardo Salles, que é o mesmo que estava ontem postando foto comendo churrasco lá em Madrid, enquanto os brasileiros não comem nem carne, ele estava lá comendo churrasco, condenado por corrupção. Tem um outro do Laranjal que tem provas, tem gente dizendo que ele acusou de morte porque ele usava candidatas laranjas para roubar dinheiro público e o Bolsonaro não o afastou. E, inclusive o Bolsonaro disse que o Sérgio Moro deu uma cópia do inquérito da PF, é um inquérito que está sob sigilo, e deu uma cópia desse inquérito para o Bolsonaro. Então, isso para ele não é o que faz a população achar que há mais corrupção, nem o fato do Flávio Bolsonaro ter feito a rachadinha disso tá, assim, todo mundo falando sobre isso, e o Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, que é aquele paladino da luta contra a corrupção, não ter falado absolutamente nada sobre o caso Flávio Bolsonaro nunca, ou do Sérgio Moro sempre agir como um advogado do Bolsonaro, por exemplo, quando falaram da Casa 58, que o assassino da Marielle disse que ia para a casa do Jair Bolsonaro no dia do assassinato da Marielle, poucas horas antes. O Sérgio Moro ele não quis investigar. Ele foi lá, ele intimou o porteiro a mudar o depoimento, ele já inocentou o Bolsonaro sem investigação nenhuma. Então, para o Sérgio Moro, não é isso que faz com que a maioria dos brasileiros pensem que a luta contra a corrupção está indo ladeira abaixo. Não, para ele é simplesmente o fato do STF. Aí, quando o Sérgio Moro foi confrontado com o dado de que 54% dos brasileiros são a favor da soltura do Lula, aí ele começou a bater boca com o repórter da Folha. Todo mundo sabe disso. No dia seguinte, o ministro Marco Aurélio de Mello disse que o Sérgio Moro é leigo, que para leigos, ele ensinou que o Sérgio Moro é leigo, não entende a lei, que o Sérgio Moro ele é uma pessoa que não sabe nada de direito, e isso é verdade, o Sérgio Moro já provou isso várias e várias vezes, inclusive condenou o Lula no caso do Triplex por fatos indeterminados, isso não está na lei. E o Marco Aurélio de Mello disse, para leigo, realmente eles não entendem a decisão da Suprema Corte, mas a gente faz valer a Constituição. É isso, ele já deu um ataque, uma maciada no Sérgio Moro. Mas hoje o Dias Toffoli atacou a Lava Jato e falou que a Lava Jato quebrou empresas no Brasil, o que não acontece, não aconteceria jamais nos Estados Unidos, na Alemanha e, na verdade, em nenhum país sério, em nenhum país de primeiro mundo. Os procuradores da Lava Jato reagiram, dizendo que a culpa não é da Lava Jato. Eu, Thiago, vou dar aqui um exemplo. Teve na Bahia foi aberta concorrência para concessão, para fazer uma ponte que vai custar milhões, centenas de milhões de reais. Geralmente, quem ganhava essas concessões eram empresas brasileiras, com engenheiros brasileiros, trabalhadores brasileiros, material construído no Brasil e gerava empregos no Brasil e dava milhões de reais para brasileiros. Ok, o que aconteceu? Quem ganhou foi uma empresa chinesa. E não apenas ganhou, foi a única concorrente. Por quê? Porque as empreiteiras, as construtoras brasileiras estão quebradas, estão falidas. E aí, quando o Sérgio Moro e a Lava Jato dizem, mas essas empresas eram corruptas, não.
Não, não eram. Pessoas são corruptas, empresas não são. Se uma empresa cometeu corrupção, veja bem, a empresa não tem cérebro. Quem comete corrupção são pessoas, quem estão administrando a empresa. Essas pessoas nos Estados Unidos, o Dias Toffoli deu exemplo, pegam até pena de morte, prisão perpétua, pena de morte não, prisão perpétua, ficam presas muitos e muitos anos. E aí a empresa troca a administração. O governo pode, inclusive, a justiça pode, inclusive, chegar e dizer, ó, esses estão presos, você troca a administração. Se os próximos cometerem crimes, são presos também. E aí a empresa, claro, se a empresa continuar colocando criminosos, a empresa vai cair, vai falir em algum momento. No Brasil, não. O que a Lava Jato fez? O Marcelo Odebrecht, ele comandava o Odebrecht. Ele está preso? Não está. O Marcelo Odebrecht está livre, leve e solto. O Emílio Odebrecht, pai dele, está preso? Não, está livre, leve e solto. O Léo Pinheiro, da OAS, livre, leve e solto. Os donos, os executivos, os criminosos estão todos soltos. O Sérgio Moro e a Lava Jato pegaram o dinheiro deles, eles fizeram vistas grossas a contas deles no exterior, devolveram boa parte do dinheiro fruto de crime e deixaram soltos. E quem quebrou foram as empresas brasileiras. Agora vem uma empresa chinesa, com engenheiros chineses, com peças produzidas na China, e vai lá fazer uma ponte no Brasil. E agora as empresas americanas estão vindo e vão abocanhar um mercado bilionário, trilionário, que é o mercado de construtoras. Então, em vez do Brasil ter mais empresas brasileiras, podiam haver mais empresas além dessas que são as maiores, e mais concorrência entre brasileiros, não. Agora abriu para os gringos pegarem um mercado trilionário dentro do Brasil. Foi isso o que a Lava Jato fez. É disso que o Dias Toffoli está falando. E é um ataque dele ao Sérgio Moro. Agora, o Sérgio Moro, com a entrevista dele à Folha, não foi o único ataque dele ao STF. Não foi. Muitos lembram, na semana passada, a senadora juíza Selma, ela foi cassada por corrupção, por Caixa 2, lembram? O TSE cassou por 6 votos a 1. O único voto que foi para salvá-la foi do Fachin. O Fachin é nosso. O Sérgio Moro, ele foi até os ministros do TSE e ele pediu para que eles salvassem a senadora. Só que muita gente não lembra, essa senadora, ela era do PSL, do Bolsonaro. Ela foi expulsa do PSL e ela mudou para o Podemos. Podemos é o partido dos lavajatistas. Alguém lembra por que ela foi expulsa do PSL? Não, porque ela bateu boca com o Flávio Bolsonaro, porque na época em que o Dias Toffoli salvou o Flávio Bolsonaro e paralisou as investigações do COAF, o Bolsonaro, por meio do Flávio Bolsonaro, impediu a CPI da Lava Toga, a CPI que queria investigar o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, mas principalmente o Dias Toffoli. A CPI da Lava Toga estava para ser instaurada no Senado e a juíza Selma, ela era uma das principais defensoras dessa CPI. E aí, como ela começou a bater boca porque o Flávio Bolsonaro mudou de lado e começou a ficar contra a CPI, e para quem não lembra, essa CPI começou com o bolsonarismo. Os bolsonaristas queriam a CPI, que eles queriam o impeachment do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, custe o que custar. Na hora que o Dias Toffoli salvou o Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e o partido dos bolsonaristas falaram: ei, pega essa CPI e enterra, tchau, tira essa CPI. O Dias Toffoli tá conosco, tá do nosso lado. Só que a juíza Selma, a Moro de Saias, não quis. E ela começou a bater boca com o Flávio Bolsonaro, até ela ser expulsa do PSL, e ela começou a tentar articular essa CPI mesmo assim. Só que eles não conseguiram nunca o número de assinaturas, e o presidente do Senado, que tá assim com o Bolsonaro, ele falou que não ia instalar a CPI de jeito nenhum, porque ia ter uma briga entre os poderes e a CPI também era inconstitucional, o STF ia acabar barrando a CPI, um poder não pode investigar o outro assim. Pois bem, quando o Moro vai lá e intercede por essa juíza, ele está mandando um recado ao Dias Toffoli e ao STF. Ele está falando, ó, eu estou intercedendo por alguém que quer te investigar e que está aqui no Senado fazendo política para tentar chamar mais senadores para ficarem contra o STF. Então, o Moro intercedeu por ela. Quando o Fachin, esse único voto para salvá-la foi do Fachin, o Fachin se coloca num grupo contra o Dias Toffoli, contra o Gilmar Mendes, e isso já é claro que eles estão em grupos separados, porque o Gilmar Mendes sempre fala, ele fala na cara contra o Fachin, contra o Barroso e contra o Fux. Então, tem esses 3 lavajatistas no STF, tem do outro lado o Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello, Lewandowski e alguns outros. Então, tem uma briga assim no STF.
O Dias Toffoli, hoje ele negou que haja briga no STF, falou que todos se respeitam, mas não, isso é mentira, não se respeitam. É só assistir às sessões, eu assisto a várias delas, você vê que os ministros, eles brigam entre si, eles batem boca, eles podem não se xingar tanto como faziam no passado, mas eles batem boca sim. E o Gilmar Mendes joga na cara assim e fala, ele falou na cara da Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia frouxa. Por quê? Porque quem chamou ela de frouxa foi o Dallagnol nas mensagens do Intercept. Aí hoje os lavajatistas, os procuradores, foram criticar o Dias Toffoli e negar a realidade. Foram falar, não, a Lava Jato não quebrou empresa nenhuma, as empresas eram corruptas, o que eu acabei de falar. Empresa não tem cérebro, a empresa é controlada por pessoas. Se as pessoas são corruptas, o correto é prender essas pessoas por muitos e muitos anos e aí você salva a empresa continua forte com pessoas não corruptas. Se a empresa colocar mais corruptos ali, são presos também até que chegue gente que não seja corrupta, senão a empresa vai à falência. No caso da Lava Jato, não. A Lava Jato prendeu por pouquíssimo tempo as empresas e aí deixaram os corruptos livres, leves e soltos, as empresas quebradas e os gringos. A gente sempre fala que a Lava Jato teve apoio maciço dos gringos, dos americanos. E os gringos vêm agora e abocanham um mercado trilionário no Brasil. É isso que a Lava Jato fez. Aí quando a gente lembra do esqueminha da Lava Jato, que era pegar as pessoas, fazer uma delação premiada, forçá-los a trocar de advogado, para um advogado que era sócio da esposa do Sérgio Moro. Esse advogado ganhava milhões, a pessoa recebia milhões de dinheiro de volta, dinheiro da corrupção. O Marcelo Odebrecht recuperou bilhões de reais de dinheiro de corrupção, voltou para ele. E aí ele pagou milhões para advogados que estavam todos em conluio com o Sérgio Moro e com procuradores. Isso é claro, é claríssimo. Não só ele, mas outros vários réus. O Tacala Duran fez a denúncia. Aí tem o Dário Messer, que tem o WhatsApp dele com a namorada dele, mostrando que ele pagava propina. Então, a gente sabe do esquema da Lava Jato, a gente sabe disso, mas muita gente não sabe. O Sérgio Moro joga para a torcida e agora em 2020 vai ter a grande briga, que vai ser STF versus Lava Jato. O que eu acho que está acontecendo é que o STF está esperando um momento mais oportuno para anular todas as decisões do Sérgio Moro. Não uma, não duas, mas todas as decisões do Sérgio Moro. E esse momento não é agora. O STF, os trabalhadores incessáveis, eles entram incansáveis, eles entram em recesso agora, nessa semana. Então, a suspeição do Sérgio Moro, no caso do Lula, fica para o ano que vem. Olha só que porcaria, fica para o ano que vem. E muitos outros processos do Sérgio Moro, da Lava Jato, vão ficar para o ano que vem. Mas em 2020, aguarde, 2020 vai ser o pesadelo de Sérgio Moro, de Jair Bolsonaro e de toda essa corja aí, porque o STF vai para cima deles. O STF sabe que tem pouco tempo, porque no meio do ano o Celso de Mello vai se aposentar e aí o Bolsonaro vai indicar um ministro. E o Bolsonaro, ele não erra nas indicações. O Bolsonaro não é igual ao PT, não. O Bolsonaro, quando ele indica alguém que está do lado dele, junto e misturado com ele. O Bolsonaro não é a Dilma Rousseff que indicava a gente da oposição para cargos estratégicos. O Bolsonaro não é o Lula que indicava a gente da oposição para cargos estratégicos. Não. O Bolsonaro só indica aliados. E o Bolsonaro, eu não posso dizer que ele está errado nisso. A gente pode ser oposição a ele, mas ele pelo menos ele sabe ver como um jogo de xadrez estrategicamente. Ele pode fazer muita burrada porque ele não é uma pessoa inteligente. Mas em cargos estratégicos é só ver, ele não erra, ele dificilmente erra. É isso. O que a gente poderia fazer à esquerda o Dias Toffoli falou disso na entrevista, ele deu a chave. A PEC do caixão. O que é a PEC do caixão? É uma PEC que não deixa que os ministros do STF se aposentem só quando morrem. Morreu, aí o presidente escolhe outro. Se não, o Bolsonaro vai indicar mais 2 ou 3 ministros até 2022. Aí, se ele ficar. Mas, vamos contar que ele fique, o Bolsonaro indicando mais 2 ou 3 ministros, o STF vira um STF fascista. Que já tem lá Fux, Fachin, Barroso, tem a Carmen Lúcia frouxa, já tem 4 ali para o Lava Jato. O Bolsonaro indicando mais 2 ou 3, ferrou. Ele consegue maioria para todas as atrocidades. Então, seria bom que não se aposentassem os que estão para se aposentar. Pelo menos não agora. É isso. Gostou do vídeo? Curte. Chegou até aqui? Curte o vídeo. Se inscreve no canal, é de graça. E compartilha, passa para frente, porque a maioria das pessoas não sabe dessa briga entre Moro e STF. Estão achando que o STF está junto com o Moro. E não está, não. Estão em briga e ano que vem vai explodir isso aí.
Falou!